Vamos seguindo para o próximo ponto. Dentro do aspecto do item, nós vimos dois importantes, que é a questão da qualificação do item, né, da qualidade do item, e vimos também do nível de dificuldade. Agora vamos ao texto base. O texto base, como vocês já ouviram bem a definição, vamos aos aspectos que nos interessam. O que é o texto base? Isso nós já abordamos, mas recordando, motiva ou compõe a situação problema a ser formulada no item a partir da utilização de um ou mais textos base, né? Bem, esse texto base podem ser verbais e não verbais, poderão ser ainda de dois tipos. Aquele que é referenciado, claro, usando as normas da BNT, e aquele elaborado pelo próprio autor do item. Neste caso, a situação deve ser hipotética. Vejam aqui que eu estou destacando. Pois bem, o texto base tem esses aspectos. Ele pode estar com uma contextualização que pode ser verbal ou não verbal. Isso significa que pode ser tabelas, imagens, pode ser criado pelo próprio autor ou pode ser referenciado pelas normas da BNT. Vamos a um exemplo concreto. Vejam aqui essas situações. Elas são situações diversas no caso da contextualização. Diversas porque estou usando aqui um gráfico, posso usar uma imagem, posso usar um texto com uma referência nas normas da BNT. Portanto, você pode estar diversificando o seu item ao utilizar essas formas de contextualização. Veja que eu estou usando aqui, no caso da tabela, do gráfico, né, um gráfico de setores. Não há problema algum. Pode ser também gráficos de pizza, pode ser tabelas, enfim, pode ser esse tipo de informação. Mas pode ser também uma imagem, como esta de uma capa de uma revista, pode ser uma gravura. O que devemos ter cuidado, né, é claro, os direitos autorais no que diz respeito às imagens. E, finalmente, pode ser uma referência, como essa do IBGE. Aqui está a referência correta, Martins AR, o título do trabalho, a favela como um espaço da cidade, disponível em, acessado em. E aqui está o texto que deve ser transcrito literalmente. Muito bem, então nós vimos aí as formas diversas em que você pode estar contextualizando, construindo o teu texto base. Algumas observações devem ser destacadas em relação ao texto base. Se no caso o uso de publicações, no caso de referências, o uso de publicações implica a citação da respectiva fonte. Então, se você for usar uma publicação, deve citar a fonte. Uma observação muito importante: não poderá ser livro didático como fonte do texto base, como fonte de referência. Isso é importante, porque nós não queremos privilegiar nenhuma editora e nenhum autor. Portanto, não pode ser tirado de livro didático, não pode ter a citação do livro didático. Ainda, a referência bibliográfica utilizada deve ser fidedigna. O que significa isso? Entende-se por fonte fidedigna o texto base que seja recuperável em pesquisa pela internet ou em material impresso de ampla divulgação. Em ambos os casos, o texto base deverá estar conforme a redação original e não poderá ser tradução livre. Em caso de adaptação, esta não deve alterar o sentido global da fonte primária. Essas observações que estamos vendo são importantes para a estruturação do texto base.